E uma nota técnica divulgada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho em dezembro recomenda que os casos de contaminação pelo coronavírus, a Covid-19, só sejam enquadrados como doenças ocupacionais após a realização de uma perícia médica federal. O documento, publicado pelo órgão ligado ao Ministério do Trabalho, é válido para categorias de todos os setores da economia. E para falar do assunto, vamos conversar com a advogada Regina Nakamura Murta. E também participa com esse bate-papo nosso querido colega Kleber Ferreira. Boa tarde, Regina. Seja bem-vinda ao nosso Tom Maior. Boa tarde, muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Uma boa tarde também. Kleber Ferreira, excelente tarde para você. Obrigada pela companhia mais uma vez. Você está com o microfone desligado, Kleber. Não fui eu que desliguei aqui, não. É porque às vezes dá algum ruído aí, a técnica desliga, a gente não percebe. Boa tarde para você, um forte abraço, um abraço também à doutora Regina. É sempre um prazer estar aqui outra vez em Tom Maior. E hoje é clima de sexta-feira, né, Kleber? E para começar esse... Hoje é dia de sextar. Hoje é dia de sextar. Regina, é dia de sextar. Antes de eu passar a bola para o Kleber, eu queria que você detalhasse para a gente essa nota técnica aí da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e qual que é o impacto para os empregadores e para os empregados. A nota técnica, na verdade, uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele decidiu que o Covid-19 seria equiparado à doença do trabalho para as atividades que tivessem uma relação direta com a doença. E a Previdência Social ela veio disciplinar como isso seria feito. Então, para que se haja um nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida e a doença, é necessário que se faça uma perícia por um perito federal. Ele, sim, vai classificar a doença como uma doença do trabalho. Então, ainda há uma discussão, né? Ainda vai existir uma discussão sobre quais seriam essas atividades. A gente sabe que, num primeiro momento, atividades de profissionais ligados à área de saúde, certamente, eles serão enquadrados como atividade, ou a doença será enquadrada como uma doença ocupacional. Assim como também se fala que entregadores, como a compra online, o e-commerce aumentou bastante na pandemia, essas pessoas também teriam suas atividades ou uma eventual doença equiparada como doença ocupacional. Os empregadores, eles precisam tomar todas as cautelas para que não haja esse nexo de causalidade. Uma vez que ele não adote, ele deixe de adotar, mesmo que a atividade não esteja enquadrada como uma atividade direta com a doença, ela pode sim ser reconhecida, né? Então, a gente recomenda que os empregadores eles sigam todos os protocolos de recomendação para evitar o contágio. O distanciamento entre os funcionários, se possível, o rodízio de trabalho, a exigência que se faça a utilização de máscara para os seus empregadores, disponibilização de álcool gel, vídeos institucionais que tratem um pouquinho sobre a prevenção do Covid-19. E os empregados que sigam todas essas recomendações, que sigam todos os protocolos adotados pelos seus empregadores para evitar o contágio, porque apesar dele eventualmente fazer jus a uma indenização, ele pode ter consequências graves, né? Como perder a vida. Eu acho que isso as pessoas não querem, uma situação de bastante temeridade que as pessoas devem realmente se cuidar e seguir os protocolos recomendados pelas organizações de saúde e pelos seus empregadores que estão antenados, né? E aplicando todas as medidas preventivas. Bom, Regina, um abraço para você, é um prazer entrevistá-la. Eu li atentamente a nota técnica da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, de dezembro, e cheguei a uma conclusão que talvez você, como advogada, possa nos ajudar.
Isso não é mais um mecanismo para empanturrar a justiça do trabalho de processo, não? Kleber, é um prazer falar com você, muito obrigada, fico bastante lisonjeada de ter você participando aqui com a gente. Eu acho que é uma forma do governo, na verdade, ele tentar transferir uma certa responsabilidade, né? Porque o Covid-19, ele não é uma causa, ou não há como o empregador prever que isso não aconteça, né? Não tem uma medida de segurança completamente eficaz que ele possa adotar. E existem atividades que são atividades tidas como atividades necessárias, essenciais e que não pode deixar de ser prestado. Então, eu acho que sim, pode haver aí uma penalização ao empregador que já arca com uma parte do custeio da Previdência Social, ele efetua o recolhimento de um seguro, além do recolhimento que ele faz, também está incluído um seguro para amparo de acidentes de trabalho, um fundo, né, específico destinado para acidentes de trabalho, e a doença ocupacional ela é equiparada a um acidente de trabalho. Então, eu acho que sim, o empregador ele pode ter uma penalidade maior, mas o Supremo Tribunal Federal ele já se manifestou no sentido de que atividades ligadas diretamente a situações de contágio, sim, o empregador será responsável pela eventual indenização se reconhecida a doença ocupacional. É muito difícil, porque embora às vezes o empregado ele esteja numa situação, numa atividade que tem o contágio, não há nenhuma segurança para o empregador. Onde foi adquirida a doença, o Covid-19? Ela pode, sim, ter sido adquirida num ambiente de trabalho, mas ela pode ter sido no transporte público. O transporte público, o fornecimento é de responsabilidade do Estado. E o empregador, independente desta coparticipação, ele acaba arcando sozinho com uma eventual condenação. Pois é aí que está o meu questionamento. Por exemplo, se eu trabalho em uma mina, abaixo da terra, mina de extração mineral qualquer, e adquiro um mal pulmonar, eu tenho uma doença laboral. Se eu trabalho dentro de uma câmara fria e adquiro um problema pulmonar, eu tenho uma doença laboral. Agora, como é que eu vou saber se eu me contaminei com a Covid-19 no meu ambiente de trabalho por causa do meu trabalho? E o empregador que já paga os seus tributos e a carga previdenciária ainda pode ser responsabilizado por uma coisa que não tem como provar, nem a Polícia Federal vai comprovar isso. Não vai encher os tribunais de recursos, não? Olha, Estou errado. Não, na verdade, sim, a gente já tem comprovado que situações geradas pela pandemia relacionadas à atividade do trabalho, ela já trouxe um aumento ao judiciário trabalhista, né? Então, assim, demissões em massa, suspensão de salário, redução de jornada laboral, isso já trouxe demissões, né? Isso já trouxe uma consequência para a Justiça do Trabalho. E sim, vai acabar ocasionando numa discussão. Neste primeiro momento, eu acho que a discussão está acalorada, né? Está todo mundo vivendo ainda isso. A posição do Supremo é de que as atividades que são atividades que tenham relação direta com o Covid será classificado. Claro, o perito ele vai avaliar algumas medidas que o empregador tem adotado. Forneceu EPI, adotou as medidas recomendadas, mas não tem como ser uma garantia de onde surgiu a contaminação, né? Isso não existe. Pois é. Então eu vou te pedir para assim, usar o seu conhecimento, seu amplo conhecimento nesta área, para que você dê uma orientação. Nesse momento, muitos empresários e empregadores estão nos assistindo. O que é conveniente para uma empresa se proteger desta que, na minha avaliação, é uma transferência de responsabilidade da Previdência Social para o empresário? O que é que ele tem que fazer preventivamente para que ele não seja pego de surpresa nessa situação? Qual a orientação que pode ser dada? Tá, é muito importante a sua pergunta para a gente orientar os empregadores, porque embora a atividade possa não ser considerada uma atividade de contato direto com o Covid-19,
Se o empregador não adotar as medidas recomendadas, ele pode, da mesma forma, ser condenado a ter que arcar com uma indenização. Então, a minha recomendação é que se monte um prontuário desses empregados, onde ele traga todas as medidas que ele adotou para prevenção, as orientações, palestras, vídeos institucionais que ele tem arcado, e que ele fique atento à movimentação dos seus empregados, porque às vezes o empregador ele concede férias, ou ele suspende a sua atividade, ele faz rodízio de empregados, e depois, ao longo do período, ele constata que o empregado está frequentando festas, levando uma vida normal. Então, neste momento, é interessante que o empregador ele faça provas disso, através de rede social, outros funcionários que venham a declarar, que tomem conhecimento disso, também faça uma declaração registrada em cartório, com firma reconhecida, de que essa situação aconteceu, para que ele tenha argumentos de defesa, né? Desculpa, pode falar. Bom, não, porque não é conveniente, então, para uma empresa organizada já antecipadamente contratar uma assessoria jurídica para auxiliá-la a tomar esses cuidados? Isso não vai ficar mais barato? Com certeza. Ainda no Brasil, a gente ainda tem um sentimento de que a prevenção, de que a advocacia preventiva, ele acaba gerando um custo. Na verdade, ele acaba diminuindo o custo, né? A gente tem alguns clientes do setor do agro que a gente faz um trabalho preventivo e que, numericamente, a gente conseguiu provar uma redução através de treinamento com os funcionários da empresa na organização, na guarda do documento, na estruturação do documento, no fornecimento das medidas corretas. A gente conseguiu demonstrar numericamente que houve uma redução do passivo trabalhista. Embora ele tenha havido, houve uma redução. Então, num caso em que ele era condenado a pagar uma hora extra porque a documentação estava insuficiente, chegou-se à conclusão que, com a advocacia preventiva, ele teve uma redução de 70% das condenações, que é um número bastante expressivo. Então, acho que para toda empresa, independente do assunto, eu recomendo uma prevenção para que isso aconteça. E agora, neste caso da pandemia, que as condenações podem ser altas, porque a doença sine qua parada, a doença do trabalho, havendo morte, né, o falecimento do seu funcionário, ou o seu funcionário ele venha a ter uma perda da capacidade laboral, concedida uma indenização à família ou ao trabalhador por dano moral e por danos materiais. Os danos materiais, ele é feito um cálculo de acordo com a idade do funcionário e a expectativa de vida fixada pelo IBGE. Então, existem casos de que a condenação pode chegar a 40 anos de sustento, de custeio de um empregado, porque a Justiça reconhece que a pensão concedida no processo trabalhista, ela independe da Previdência Social. Então, o empregador, ele arcou com a Previdência Social, ele fez todo o recolhimento, e mesmo assim ele é condenado. Então, o funcionário acaba tendo duas pensões ao longo da sua vida. Bom, então deixa eu conversar com o empresário e empregador que está nos assistindo nesse momento, porque esse é nosso trabalho aqui, o nosso jornalismo é um jornalismo de serviço. Então, você, empregador, nesse momento, entenda uma coisa. Há uma tentativa na avaliação do jornalista, não sei se é assim da advogada também, de passar para as costas da iniciativa privada um problema que é previdenciário do governo federal. E se você não quiser arcar com essa consequência de uma forma dura, talvez ter até de fechar o seu negócio em função do número de casos, faça um trabalho preventivo. Primeiro, cumpra tudo dentro da sua empresa, todas as normas de segurança. Vigie o seu funcionário lá dentro da empresa e acompanhe a sua vida fora da empresa. E se você não quer ter nenhum tipo de problema, contrate uma assessoria jurídica, porque aí você estará amparado judicialmente caso aconteça alguma coisa. Correto, doutora? Ou ficou alguma coisa faltando? Correto, é isso mesmo. É importante que ele tenha provas, meios de fazer provas de que ele atendeu toda a recomendação, de que ele está cuidando
e cumprindo com a sua obrigação para que essa transferência existente, ela seja minimizada a consequência dela, né? Porque uma condenação alta, ela pode trazer um abalo financeiro muito grande para uma empresa. Nós deixamos de falar alguma coisa que seja fundamental para orientar trabalhadores e, consequentemente, empregadores nesta relação, em cima dessa nova técnica da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, doutora? Tem eu acho que é importante a gente falar que o empregador, ele pode, nessas orientações que ele vem a dar para os seus funcionários, disciplinar que a inobservância, né, das políticas adotadas pela empresa, ele pode ser advertido, ele pode ser suspenso e, reiterando, ele pode até ser dispensado por justa causa. Então, é importante que o empregador ele conheça os mecanismos de defesa e de fazer cumprir a lei que ele está seguindo, né, para que ele não seja punido por conta de uma conduta do seu empregado. Letícia, é isso. Se você tiver algum questionamento para fazer para a doutora Regina Nakamura, fique à vontade. Se não tiver, de minha parte, eu estou satisfeito com as respostas, porque as respostas foram amplamente esclarecedoras. É isso, Kleber Ferreira. Já esclarecemos aqui muito sobre esse assunto e eu agradeço imensamente a advogada Regina Nakamura Murta pela participação aqui no nosso Tom Maior. Seja sempre bem-vinda aqui, Regina. Eu agradeço, eu fico à disposição. Eventuais dúvidas, eu estou inteiramente à disposição de vocês, dos telespectadores de vocês. É sempre um prazer participar e que surjam novas oportunidades. Assim espero. Kleber Ferreira, muito obrigada pela sua participação nesta sexta-feira. Bom final de semana para você. Ô, Letícia, bom final de semana para você também, você que é uma jovem senhora, recém-casada, então, final de semana, casais mais jovens são danados para querer assim, algumas coisas diferentes, não é interessante ter só o juízo, tá? Use, tá bom? Fala para o seu marido, o Kleber falou que nós temos, além de ter o juízo, usar. Combinado. Feliz final de semana para você, querida, tchau. Tchau, tchau, Kleber Ferreira. E para você acompanhar essa entrevista com a Regina Nakamura, é só acessar o nosso sagresonline.com.br ou então pelo nosso aplicativo. Mirando a câmera do seu celular no QR Code que aparece na sua tela, você pode baixar gratuitamente.